Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Estamos no longínquo ano de 1998. Existia uma lenda local de uma aparição maligna que assustava as pessoas. Geralmente aparecia nos banheiros das badaladas boates, que inundavam a cidade e faziam a noite sempre ser muito quente e agitada. Mônica era uma jovem que havia visto o próprio diabo, como ela fazia questão de dizer. Ficou tão traumatizada a ponto de precisar de ajuda psiquiátrica. Hoje, ela só sai de casa com a ajuda dos pais para ir no médico. Depois volta logo para sua casa e fica trancada no quarto. A aparição abalou mesmo o seu psicológico. O dia tinha começado para Mônica como qualquer outro. De manhã, ela ia para sua faculdade de Direito. Estudava bastante. Depois, ia para casa almoçar. A única diferença era o final de semana. Sexta-feira era um dia que costumava ser diferente. Trazer uma aura maior de liberdade, felicidade. Ela marcou com as suas amigas de se encontrarem 9 horas da noite no parque da cidade. Era dia de paquerar bastante. Em casa, de tarde, deitada, ela ouvia músicas no seu Discman, até que as pilhas terminaram e ela se lamentou. Ouviu o álbum OK Computer do Radiohead. Procurou na gaveta por mais pilhas e não as encontrou. Sabia que mais tarde teria que passar no mercado para comprar mais. Ela ficou pensando se o Rodrigo estaria na boate. Ela era apaixonada nos seus cabelos cacheados. Ela achava que ele também tinha uma certa queda por ela. Mas ambos tímidos, um dia alguém teria que dar o passo adiante. Não poderia cozinhar em banho-maria para sempre. Estava decidida. Se ele não desse o próximo passo, na balada ela daria. Beberia um pouco mais, ficaria mais solta e à vontade para fazer uma investida. Ela tinha apenas medo de ficar mal falada, conhecida como atirada pelas suas amigas. Mas algo precisava ser feito. A Raquel entenderia. Sua melhor amiga e conselheira. Quando a noite chegou, no horário marcado em ponto, as amigas se encontraram. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Elas olhavam para o alto. O céu estava limpo. Não havia nenhum sinal de chuva por perto. Um ótimo dia para curtir e dançar. A boate ficava dentro de um clube. A pista de dança ficava na parte de cima. Tinha que subir uma rampa e passar por cima da enorme piscina, com direito a 3 andares de trampolim e mais atrás uma quadra de futebol. Toda vez que elas iam para dançar, havia uns homens arrumados, com sapato e tudo, jogando futebol. Um desperdício. Idiotas, pensava Mônica. Era uma noite estrelada e bem agitada naquela cidade. A boate estava muito animada. O povo dançando as músicas mais estouradas do momento, batendo cabeça, inventando passinhos e flertando bastante.
Afinal, esse era um dos intuitos de terem ido até ali. Mônica dançava conforme a música. Embora não gostasse muito das músicas dos jovens atuais, ela gostava de uma coisa mais pesada e não tão melódica. Ela ia mais para acompanhar as amigas. Depois de alguns minutos, pediu licença a elas e foi dar uma andada por aí, com uma latinha de cerveja na mão. Queria ver se avistava o Rodrigo. Depois que o encontrasse, não queria mais o perder de vista. Desanimada por não ter o encontrado, voltou para suas amigas e desabafou com Raquel, que a consolou e apontou uma porção de homens dançando. Alguns até olhavam para elas. "Vamos dar uma chance a eles", disse Raquel, bem animada. Mas Mônica parecia determinada. Era o Rodrigo ou nada. Nesse período, um jovem se aproximou e começou a puxar conversa com ela. Mas depois de alguns minutos, vendo seu total desinteresse, logo ele desistiu e foi embora. A caça é assim. Se você viu que a presa não estava dando chance, era hora de largar e ir para outra. Duas de suas amigas haviam sumido por aí. Devem ter arranjado alguém para dar uns beijos, pensava Mônica. Esse era o intuito. Ela era a única que não saía do 0 a 0 mesmo. Se achava uma azarada de marca maior. Depois de algumas latas de cerveja, ela sentiu a sua bexiga roncando, lamentando, pedindo passagem para um jorro que estava chegando. Quando entrou no banheiro para se aliviar, sentada no vaso, por baixo da porta, ela viu 2 pés estranhos. Não eram pés de uma pessoa normal. Eram pés com cascos virados para trás. Uma coisa horrenda de ver. Ela até fechou os olhos e tentou abrir de novo, para ver se não estava sonhando. Mas era real. Ela deu um grito, o que chamou a atenção da criatura. Mas não eram só os pés. Agora, um rabo entrou por baixo da sua porta e abriu o trinco. Ela começou a gritar, mas como uma névoa densa e branca desceu por todo o ambiente, parecia que seus gritos se perdiam no tempo e no espaço. Ela se sentia aérea. Quando a porta finalmente se abriu, ela viu o homem mais belo que alguém poderia imaginar. Seu coração palpitou tão forte que ela desmaiou. A pista fervia. As pessoas alheias que existia uma moça caída desmaiada no banheiro. E em um determinado momento, entrou um homem todo de branco. Tanto mulheres quanto homens olharam hipnotizados para ele. Parecia possuir uma aura diferente. Exalava beleza e tranquilidade. Ele sabia gingar. Dançava com uma naturalidade típica. A sua beleza era tanta que causou um alvoroço na balada. Mas ele não se importou. Continuou dançando, parando a pista, até que ele começou a queimar, trocar de forma. Seus urros deixavam as pessoas tontas. Ele estava literalmente se transformando no diabo. Nessa hora, não tinha nenhum ateu ali dentro. Todos correram para fora da boate, lutando por suas vidas e suas almas. A sorte de Mônica é que sempre tem um bêbado perdido, confuso, não sabendo o que estava acontecendo ao redor. Viu que ela estava caída e que a boate estava pegando fogo. A carregou para fora do clube, impedindo assim a sua morte certa.
Um grupo de surfistas que adoravam pegar onda de noite. Era mais difícil a visibilidade, mas as ondas eram maiores, traziam um desafio maior. Certa vez, Belo, um jovem surfista, acabou se afastando demais do grupo, chegando a um ponto distante da praia. Estava desesperado com a possibilidade de se perder dos seus amigos e do contato com a terra firme. Nadava dando braçadas cada vez mais fortes e olhando em cima da prancha em todas as direções. Não vendo a direção da praia, ele teve que gritar: "Aonde vocês estão? Estou perdido aqui! Gritem a direção para que eu possa ir ao encontro de vocês." Não ouvindo nenhuma resposta, ele começou a ficar preocupado. Quando seus braços já estavam cansados de tanto nadar, ele viu um espírito, uma alma caridosa que estendeu a mão e pegou na sua prancha. Em poucos minutos, ele percebeu que estava indo em direção da praia. Já viu seus amigos ali perto. Estava aliviado. Quando foi checar de novo para agradecer, o espírito havia sumido da sua visão. Ele ficou em dúvida se contava ou não para os seus amigos, mas ele achou melhor guardar segredo. Com certeza falariam que ele estava louco, ou que o desespero tinha sido tão grande que começou a imaginar uma porção de coisas. Isso acontece. No dia seguinte, ele perguntou para algumas pessoas sobre a praia. Fez uma investigação às cegas, até que encontrou uma senhora de bengala, que, ouvindo ele indagar uma pessoa mais velha na praça, o chamou para conversar. A velha se chamava Poliana. Contou a história de uma menina que morava ali perto da praia. Seu pai todo dia a levava para ver o sol e o mar pela manhã. Certa vez, o pai, que era sempre muito cauteloso, tinha passado mal e desmaiado na praia, perdendo a atenção da menina, que entrou muito fundo na água e havia sido levada. Os salva-vidas e diversos bombeiros montaram um verdadeiro mutirão para ver se achavam a menina. O mais estranho é que eles não acharam nenhum sinal, nenhum pedaço de roupa, nada. Era como se a menina tivesse desaparecido no ar. O pai, quando ficou sabendo um tempo depois no hospital o que havia acontecido, nunca mais se recuperou. Foi adoecendo aos poucos. Até que meses após a morte da menina, ele também morreu. Desgostoso da vida, ou simplesmente com medo de continuar ela sem a presença da filha. Belo ouvia todo o relato calado. Não criou coragem para contar para a velha o que ele tinha vivenciado na noite anterior. Ele queria apenas saber se tinha algo ali como curiosidade. Mas a velha continuou o relato e contou. Diziam que por um bom tempo após a morte da menina, as pessoas que passavam perto da praia em noites de lua cheia ainda podiam ouvir os seus lamentos ecoando pelas areias desertas da praia de noite. Após esse relato, um frio percorreu todo o corpo de Belo, que logo agradeceu e se despediu de Poliana. Mas antes de sair, ela agarrou seu braço e cochichou no seu ouvido. Se um dia você ouvir esse lamento, tome cuidado, meu jovem. Pode ser muito perigoso. Os dias foram passando e o jovem surfista não tirava a aparição da cabeça. Ela o havia salvo. Mas por qual motivo? Ela sentiu pena?
Ela já ajudou algumas outras pessoas antes? Essa dúvida martelava em sua cabeça. Seus amigos perceberam que ele estava diferente. Quando o questionaram, ele se esquivou e não respondeu. Não estava mais indo tão bem nas ondas. Volta e meia, caía da prancha. Parecia ter perdido todo o interesse e sua habilidade. De tarde, em casa, um amigo o chamou para o surf da noite. Comunicou que era dia de ondas imensas, pois seria dia de lua cheia, uma fase muito esperada pelos surfistas. Belo pensou logo no que a velha da praça tinha lhe falado alguns dias antes e tratou de se animar. Preparou com esmero a sua prancha e quando deu perto das 7 horas da noite, já estava na areia da praia, esperando seus amigos chegarem. Deitado na areia, ele olhava a beleza da lua, encantando desde sempre todas as gerações de seres humanos que já viveram na Terra. Será que ela tinha mesmo o poder de encantar e manipular seres de outros planos espirituais? Rodolfo já chegou gritando e arrancando a sua camisa. Aproveitou que Belo estava distraído e jogou ela em cima do amigo. Toma aí, otário! Sai daí, levanta logo! Vambora pra água! Belo, tirado de seus pensamentos, jogou para o lado a camisa fedida e correu para a água. Se a menina afogada estivesse por perto, ele teria uma porção de perguntas a fazer para ela. Afinal, ela era o único motivo dele ainda estar vivo e respirando. Se não fosse por sua ajuda, ele teria se afogado naquela noite. Surfando as mais variadas ondas, Belo disfarçou muito bem o seu real intuito e foi se afastando dos demais, pouco a pouco, procurando o exato ponto afastado em quem tinha se encontrado com a menina afogada. Mas ele tomava todo o cuidado para saber a direção correta da praia. Dessa vez, não queria ser pego de surpresa. Quando uma onda surgiu, sem que Belo esperasse, ele foi derrubado da sua prancha. Depois que ele conseguiu se recuperar, ele viu uma figura fantasmagórica surgindo no meio do mar. Primeiro ele havia visto o braço, depois o espírito inteiro. Era a menina afogada e estava vindo na sua direção, com os seus olhos vazios e assoviando um lamento doce e sinistro. O surfista, que tinha sido agraciado pela sua salvação, agora estava com medo. Essa versão do espírito era muito diferente da outra que o salvou. Ele gritou para a menina: "Por que você me ajudou naquele dia? E agora parece que quer me matar?" Mas ele não pôde terminar a frase. O espírito da menina agarrou seu braço e o envolveu em um abraço gélido da morte. A menina afogada agora poderia atacar. Era noite de lua cheia. O salvamento daquele dia tinha sido uma armadilha para que ele viesse na noite de lua cheia. A menina sabia o que estava fazendo. Da presença do surfista, só restou a abandonada prancha de surf.